boa noite a todos. Para quem está aqui pela primeira vez, eu me chamo Suzana e nós somos o Tropa de Elite de Jesus. Esse ministério lindo que nasceu no coração, a graça maravilhosa e manifestamos o reino de Deus. Nós somos um ministério comprometido com a palavra, com a sã doutrina e com a obra do reino que está em expansão para apressar a volta de Cristo. Para quem não conhece ainda, nós temos reuniões 100% online, pela plataforma Zoom, então para homens, para crianças, para jovens e adolescentes, para mulheres, para famílias, são todas reuniões separadas, né, com palavras direcionadas, e nós temos também grupo de leituras das escrituras pelo WhatsApp, que é o Techuvá, temos encontros de ensino, que é toda terça-feira, o EFATAL, que nós estamos tendo hoje, temos live de maternidade, lives de oração pelo Instagram, então são muitas frentes aí acontecendo ao mesmo tempo e trabalhando em prol do reino para que você seja edificado e tenha a sua vida transformada pelo Senhor. Amém? Esteja conosco, acesse as nossas redes sociais, nós vamos deixar disponível depois na descrição todas as informações no vídeo, os links também disponíveis ali, e para aqueles que estão assistindo gravado, entre em contato para estar ao vivo conosco. Amém? Eu gostaria de pedir para alguém orar. Pode ser você, Sara? Você pode orar para a gente? Posso sim. Amém. Pai de ensino, Pai de sabedoria, Pai que é bondoso, que é soberano sobre todas as coisas. Obrigada, Pai, por esse tempo de ensino, por esse tempo de aprendizagem. Obrigada, Senhor, pela Tua palavra, porque ela é lâmpada para nossos pés e ela é luz para o nosso caminho. Papai, que todo o ensino que a Suzana, que a tua filha, Senhor, vai passar hoje para nós, que ele entre em nossos corações, Senhor, e dê frutos, muitos frutos, Senhor, que seja frutos eternos, Pai. Em nome de Jesus, guarda, Senhor, a internet, guarda essa live, guarda cada conexão, Senhor, que funcione perfeitamente. Por favor, Pai, leva cativa a nossa mente, para que nós nos tornemos completamente obedientes a Cristo. Guarda a vida da tua filha, da Suzana, que da boca dela só saia o Espírito. E abençoa, guarda a família dela, a casa dela, coloca teus anjos ao redor dela e de cada mulher, né, de cada homem, de cada mulher que está assistindo agora e que vai assistir depois, ministrando e cuidando de cada um de nós. Em nome de Jesus. Amém. Amém, glória a Deus. Deixa eu ver se eu consigo abrir aqui certinho. Acho que sim, né? Todo mundo está vendo bem? Ok? Sim. Tá. Então, nós vamos revisar um assunto hoje que é muito importante, que é sobre a lei e a graça, né? Nós vamos falar também no livro de Gálatas, mas então hoje a gente vai fazer um resumo, né, sobre esse assunto, sobre a lei e a graça, graça sobre graça, para que a gente entre depois no livro de Gálatas já tendo um pouco de mais de compreensão, né? Graça e lei, ou graça, lei e graça sobre graça, né? Com certeza, você já ouviu ou leu a seguinte frase: estamos no tempo da graça, né? Novo Testamento, a lei é algo do passado, Antigo Testamento, né? A lei não tem nenhum valor para nós, para os nossos dias. Mas será que é isso mesmo? Será que é dessa maneira? A lei estava somente no Antigo Testamento e agora a graça no Novo Testamento? Nós vamos começar a revisar, analisar tudo isso, então, com relação à salvação. A lei de Deus, ela pode ser definida como uma expressão de seu caráter justo e santo. Deus criou o homem para desfrutar da sua bondade e do seu favor, mas ele também para viver sob a sua lei, sob as suas ordenanças. Isso significa que o homem ele não foi criado para viver segundo o seu próprio padrão, mas sim segundo o padrão exigido por Deus. E quando que começou a graça? Efésios 1, 4 e 5 diz que foi antes da fundação do mundo que Deus nos escolheu nele para sermos santos e irrepreensíveis diante dele. Em amor nos predestinou para ele para sermos adotados como filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o propósito de sua vontade. Na primeira carta de Pedro, capítulo 1, versículo 20, diz que ele é conhecido antes da criação do mundo, revelado nesses últimos tempos em favor de vocês. Apocalipse 3:8 diz que o cordeiro que foi morto desde a criação do mundo. Então, a graça, ela existe antes da fundação do mundo.
né? A palavra graça significa benefício, amável bondade, favor e merecido. Ou seja, algo que eu não merecia, mas recebi. Deus revelou o seu amor, a sua graça para a humanidade desde o início. O favor de Deus derramado sobre tudo e sobre todos. É o favor de Deus sobre todos os homens. Como isso? O sol que brilha sobre todos os povos, a chuva que rega a terra e cai sobre todos, a vida, os 5 sentidos, o ar que nós respiramos, tudo, todas essas coisas revelam a amável bondade de Deus conosco. Quando Deus cria todas as coisas, o jardim, o Senhor revela que a graça estava disponível para Adão e Eva. E quando começou a lei? Quando a lei iniciou? Logo que foi criado Adão e Eva. Deus deu instruções específicas sobre como eles deveriam viver. Eles receberam de Deus informações sobre o que poderiam e o que não poderiam fazer. O Senhor, ele foi muito específico. Ele disse: se obedecer, vive, se desobedecer, morre. Está em Gênesis 2,16. E o Senhor Deus ordenou ao homem: coma livremente de qualquer árvore de jardim, mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que comer, certamente morrerá. Então, nós entendemos aqui que sempre houve graça. E desde a criação do homem, houve a lei. As duas coisas deveriam fluir harmoniosamente. Ao cumprir a lei de Deus, o homem desfrutaria da graça e Deus seria glorificado. O primeiro casal tinha condições de poder cumprir a lei de Deus. Eles foram criados livres para fazer coisas que agradassem a Deus. Mas eles desobedeceram, eles transgrediram a lei de Deus, e por isso a morte entrou no mundo. A Bíblia chama essa transgressão da lei de Deus de pecado. Adão era o cabeça da raça humana diante de Deus, ele era o representante da humanidade. Quando ele quebrou a lei de Deus, toda a humanidade caiu com ele. Quando Adão caiu, toda a sua descendência caiu junto com ele. Ou seja, a natureza humana foi corrompida pelo pecado. Então, aquela capacidade natural de poder obedecer à lei de Deus foi perdida. Além disso, quando o homem pecou, o que a sua descendência herdou foi o pecado e não o jardim. E o coração do homem passou a ser inclinado para o mal. Por sua própria natureza, ninguém é capaz de fazer o bem diante de Deus. E por causa do pecado, o homem se afasta de Deus. Vive uma vida caída e sem se importar com a vontade de Deus. O que precisamos ter muito claro dentro de nós é que todos os homens, desde o princípio, são salvos pela fé naquele que tira o pecado do mundo, a saber, Jesus Cristo. Romanos 3:28 diz: sustentamos que o homem é justificado pela fé, independente da obediência à lei. Não podemos cair no erro de pensar que a lei, seja essa, seja aquela, né, dada a Moisés, ou qualquer outra lei que os homens tivessem antes ou depois, tenha poder de salvar. Nenhuma lei salva, nenhuma lei nunca salvou. A lei, ela é a placa que aponta o pecado, ela revela que você pecou, né? Ela só acusa que você está indo para a direção errada, mas não tem poder de trazer você de volta para o caminho. Então, esqueçamos a ideia de lei como meio de salvação, ok? Porque até mesmo os povos que nunca tiveram contato direto com a lei de Deus seriam salvos por uma lei nesse caso, né? Tem, por exemplo, o Código de Hammurabi, que foi escrito mais ou menos 1700 a.C., e era um conjunto de 281 leis para um povo da Mesopotâmia, se não me engano é Babilônia. Nessa lei deles tinha as ordenanças e as punições, mas essa lei não salva, né? E para toda a criação de Deus existe pelo menos uma lei, mas só poderão ser salvos se recorrerem para a graça de Deus. Enquanto à graça, Adão e Eva foram os primeiros a escutar o evangelho da graça, pelo próprio Deus soberano, quando ele anunciou que viria aquele que pisaria na cabeça da serpente. E também foram os primeiros beneficiados pela graça, por meio desse sacrifício que ainda era futuro, né? Mas foi prefigurado ali na vestimenta de pele que Deus proveu, sacrificando um animal inocente para cobrir o pecado do homem.
Para cada tempo, o Senhor revelou a graça e também as ordenanças, conforme era necessário. Por exemplo, ele comunicou a vontade a Noé e também aos patriarcas do povo de Israel. Depois que Adão pecou, a humanidade viveu afastada de Deus. Deus não interviu e deixou que seguissem seus caminhos. E a maldade era tanta que Deus decide, então, exterminar tudo da terra. Né? Isso está lá em Gênesis 6. Mas Noé, que era um homem que andava com Deus, encontrou graça aos olhos do Senhor. Fala em Gênesis 6 também. Noé foi salvo pela graça, por meio da sua fé. Fala em Romanos 4:3. Mas eles também traziam na sua natureza a semente do pecado. E como a terra foi povoada a partir deles, mais uma vez a terra se encheu de pecadores, natureza caiu. Então Deus criou o homem bom e sem pecado, mas após a queda, ele passou a ter um comportamento errado diante de Deus. Seus pensamentos, suas ações, suas atitudes se tornaram ofensivas. Mas o homem não tinha conhecimento de que muitas das suas práticas, dos seus insultos, das suas atitudes eram insultos para a santidade de Deus, ofendia a santidade de Deus, né? Então, após ser acrescentada a lei, uma ofensa passou a ser uma transgressão, um pecado, né? A entrega da vontade de Deus ao homem foi sendo feita de forma progressiva na história. Então, o Senhor deu a lei. Chegou o tempo de Moisés, né? A lei mosaica ou a lei de Deus, para que o homem ele se tornasse consciente dos seus pecados. Romanos 5:20 diz que a lei foi introduzida para que a transgressão fosse ressaltada, o pecado fosse evidenciado, né? Deus deu instruções bastante específicas e detalhadas para o seu povo, sobre a sua vontade, suas ordenanças, para que o povo obedecesse. Essa descrição da lei de Deus é chamada de lei de Deus ou lei mosaica, né? A lei mosaica, ela é bastante complexa, ela é enorme, são 613 leis no total, e ela se classifica em 3 aspectos: lei cerimonial, lei civil e lei moral. A lei cerimonial, ela se refere a todo o sistema religioso praticado no Antigo Testamento. Cultos, rituais, celebrações, ela fala sobre isso. Ela é rica em detalhes e o seu objetivo era regulamentar a prática desses sacrifícios e dos cuidados com o templo. Isso fala em Êxodo do 37 ao 39. A lei civil, ela tinha o objetivo de regular a vida em sociedade da nação de Israel. Sobre as regras sociais, sobre as regras criminais, né? Era a legislação para a sociedade, estipulando os crimes e consequências dessa lei, né? Que está em Êxodo 21 e 22. E a lei moral indica o comportamento que Deus exige ao homem e proíbe aquilo que lhe desagrada. Então, a lei moral, ela é sintetizada, ela é resumida nos 10 mandamentos que está em Êxodo 20. A lei moral, ela é estabelecida um padrão ali de conduta que mostrava como o homem deveria agir em suas relações interpessoais e inclusive com Deus. Deus estava formando um povo, né? Quando esse povo saiu do Egito, o Senhor estava preparando eles. Então, anteriormente, eles eram escravos, eles viviam de qualquer jeito, sem direção, sem conduta. E o Senhor envia através de Moisés as leis para conduzir esse povo que ele estava formando ali para ser uma nova nação, né? Para esse povo viver de acordo com a sua vontade. Então, Jesus disse que as leis morais se resumem em amar a Deus e amar ao próximo. Ele falou em Mateus 22, do 37 a 39. Ame o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. Esse é o primeiro e grande mandamento. E o segundo, semelhante a esse, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então, a salvação sempre foi pela fé, mesmo por aqueles que tinham a lei, porque eles acabavam reconhecendo que eram incapazes de cumprir a lei e acabavam se agarrando à misericórdia e provisão de Deus. Êxodo 15:2, Moisés diz: o Senhor é a minha força e a minha canção, Ele é a minha salvação, Ele é o meu Deus e eu o louvarei. É o Deus de meu pai e eu exaltarei. Então, ele não diz que é salvo pela lei, porque ele recebeu a lei de Deus, agora ele é salvo, porque ele cumpre a lei de Deus, né? Ele diz que ele é salvo, a gente percebe aqui que ele crê que é salvo através da fé no Senhor, né? A lei dada por Deus, ela não era para salvação,
mas ela recompensava o homem pela sua fidelidade. Se você obedecesse, seria recompensado. Se você não obedecesse toda a lei, né, seria amaldiçoado. Está lá em Deuteronômio 28. Só que a lei, ela revela a justiça de Deus e aponta a pecaminosidade humana. A lei, ela realça o pecado do homem, né? Baseado no padrão moral de Deus. Por isso, Paulo escreve que quando veio a lei, o pecado aumentou, o pecado superabundou, né? Mas o problema não é a lei, e sim o pecado. A lei em si, ela é boa, porque ela revela a vontade de Deus. Mas por causa do pecado, todos se tornaram transgressores dessa lei. E por ser uma lei, ela cumpre a sua função, condenar o transgressor. Então, a lei que foi dada para a vida se torna ocasião de morte. A lei é pura, ela é perfeita para o homem. O problema é que nós somos imperfeitos, né? A lei, ela revela o quanto o nosso coração é mau, porque não conseguimos cumprir os mandamentos. E ao mesmo tempo em que a lei aponta o erro, ela também traz ameaças de julgamento. Ela pode até inibir o homem, de certo sentido, né? Que ele, para inibir ele de vir a pecar ainda mais. Mas isso não significa que a lei muda o coração do homem. Isso ela é incapaz de fazer. O que a lei faz é coagir o homem, né? É colocar nele um certo temor do castigo, da consequência. Uma função que a lei não faz é possuir, uma função que a lei não possui, que ela não faz, é a de salvação, né? Ela aponta o pecado, mas ela não confere ao pecador o poder de cumprir as ordenanças. Ela ensina qual é a vontade de Deus para a sua vida e o adverte sobre o pecado. A graça nos foi dada desde os tempos eternos. Lá em 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 9, Paulo diz: nos salvou e nos chamou com uma santa vocação, não em virtude das nossas obras, mas por causa da sua própria determinação e graça. Essa graça nos foi dada em Cristo Jesus desde os tempos eternos. Então, antes da criação do mundo, nos foi dada a graça, para que por meio dela nós tivéssemos vida e fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele, como fala em Efésios 1:4, porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Deus sabia que era impossível para o homem ser livre do pecado. Por isso ele tinha um plano eterno. Glória a Deus por isso, né? E ele começou então a revelar ali para o resgate da humanidade, para resgatar a humanidade disso, né? Tiago, capítulo 1, versículo 14 e 15, ele diz: cada um, porém, é tentado pela própria cobiça, sendo por esta arrastado e seduzido. Então, a cobiça, tendo concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, após ter se consumado, gera morte. A transgressão ocorre quando nós somos atraídos pelos desejos pecaminosos do nosso coração e cedemos a eles. Abrindo um parênteses aqui, para a gente entender bem isso, a tentação do pecado não é Satanás que cria. Os seus desejos pecaminosos já estão dentro de você, são humanos. O que Satanás faz é instigar você a fazer o que já está dentro do seu íntimo de fazer, né? Ele provoca você, instiga você a fazer aquilo que você já estava com vontade. E o que informa que o ato em questão, né, que aquilo que você fez foi uma transgressão, né, na lei, foi uma transgressão, foi um pecado, é a lei que faz isso, né? Ela diz, não faça isso, não faça aquilo. Porém, o homem é atraído por seu coração pecador. Sendo seduzido, ele acaba pecando. Então, quando olha para a lei, ela confirma que o que a pessoa fez, né, é errado. Assim, pela lei, se sabe que pecou. Deus sempre soube da condição do coração humano, mas o próprio homem não conhece sua condição de pecador. O homem não reconhece que ofende a santidade de Deus. A sua consciência está cauterizada, não acusa ele quando peca. Mas em Romanos 3:20, Paulo diz, portanto, ninguém será declarado justo diante dele, baseando-se na obediência à lei, pois é mediante a lei que nos tornamos plenamente conscientes do pecado.
Quando a lei diz não mentirás, ela está dizendo que mentir é pecado, ok? Então, a pessoa que mentir se torna consciente que pecou. A lei não pode tornar alguém justo, mas ela torna a pessoa consciente de que é pecadora. A lei, ela sempre diz o que fazer e o que não fazer, mas ela atua nas coisas exteriores, sem atingir o nosso interior, que é a natureza humana pecadora, o coração do homem, né? Por isso Paulo diz, ninguém será justificado pelas obras da lei. O homem, com a sua natureza caída, ele rouba, mente, mata, adultera, etc, né? A lei, então, ela diz o quê? Não roube, não minta, não mate, não adultere. Se você fazer, você está transgredindo a lei. Ou seja, ela trata apenas com o efeito e não com a causa, né? Ela diz não peque, mas ela não concede poder para não pecar. A lei, ela evidencia o que o ser humano é, mas não concede poder para ele ser diferente daquilo que ele está sendo, né? Ele, por si mesmo, não pode vencer o pecado e satisfazer a justiça de Deus também. Então, a lei é ruim? A lei é má? Não, porque foi Deus que deu. Então, quando a gente lê Romanos, a gente percebe que o apóstolo Paulo, em nenhum momento, ele diz que a lei é ruim ou que a lei é má, né? Salmos 19, 7, a primeira parte diz, a lei do Senhor é perfeita e revigora a alma. Paulo também não fala mal da lei. Em Romanos 7, 12, ele diz, de fato a lei é santa e o mandamento é santo, justo e bom. Se a lei não é ruim, então quem é ruim? O homem, né? Porque ele não consegue cumprir a lei. E por que que ele não consegue? Porque ele tem seu coração inclinado para o mal. O homem, ele precisa de uma transformação interior, algo que substitua seu coração destruído por outro. Precisa de uma mente renovada, precisa ser perdoado de seus pecados e mais ainda, ele precisa ser livre do pecado e viver baseado em outro princípio de vida. Mas com a lei, o homem não consegue isso. Então, Cristo vem. Ele vem para abolir a lei? Não, mas ele vem para cumprir toda a lei. Ele cumpre tudo e morre por todos. Então se manifesta a graça. Tito 2:11 diz, porque a graça de Deus se manifestou salvador a todos os homens. Cristo morre em sacrifício de todos. E a graça? De onde ela vem? O que que ela produz? O que que ela transforma na minha vida? Como que acontece tudo isso? A graça vem do imensurável amor de Deus por nós. Ela é personificada em Jesus Cristo. João 1,17 diz, porque a lei foi dada por intermédio de Moisés. A graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. A graça traz a salvação, como diz em Romanos 3,24. Somos justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. A graça manifestada produz uma transformação do homem quando as pessoas se deixam mudar por Jesus. Cristo veio para realizar a expiação por nós, através da sua morte e sacrifício na cruz. A graça, ela produz a cura do nosso eu, esse eu corrompido, esse eu pecaminoso. Nós mesmos não somos capazes de realizar isso. Algumas coisas precisam ficar claras na nossa mente. A lei não nos salva. A lei não nos transforma, a graça sim. A lei não serve para salvar. Para guardar os 10 mandamentos não vai fazer uma pessoa herdar o reino de Deus. A salvação é obtida única e exclusivamente pela graça de Jesus que é oferecida a todos nós. Efésios 2, 8 a 10 diz, porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie, pois somos feituras dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Então o texto diz, pela graça sois salvo, mediante a fé, e isso não vem de vós, é um dom de Deus. A graça é um dom de Deus. Um dom é um presente que você recebe sem merecer, e não precisa pagar nada por ele. Esse texto de Efésios 2 diz que nós somos criados em Jesus para as boas obras. Ou seja, a partir do momento em que eu recebo a graça de Jesus, eu desenvolvo boas obras. Não para adquirir salvação, porque eu já fui salvo por Jesus.
As minhas boas obras são resultado da salvação que ocorreu no meu espírito e está ocorrendo todos os dias na minha alma. Apenas Cristo pode nos salvar. Seu sacrifício foi absurdamente suficiente para pagar a nossa dívida de pecado, para nos reaproximar de Deus. Como diz em Romanos 6, 23, pois o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, o nosso Senhor. A graça de Cristo não faz com que tenhamos a mesma vida de pecado que a gente tinha antes, mas ela promove uma mudança de pensamentos, uma mudança de atitudes, e isso deve ocorrer em nós de dentro para fora. Paulo escreveu na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 5, versículo 17, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas passaram e eis que surgiram coisas novas. A graça, ela não somente salva, mas ela transforma o nosso coração. Então, engana-se quem pensa que a lei de Deus não é mais vigente, né? Na verdade, são os aspectos cerimoniais e civis da lei que não são mais aplicados a nós, né? O aspecto cerimonial da lei regulava o culto no Antigo Testamento, a adoração no tabernáculo, no templo. O aspecto civil, ele servia para conduzir judicialmente a nação de Israel como um povo de Deus. Estão me gravando isso? É muito bom. Aí Eles tinham propósitos específicos e limitados, de acordo com as circunstâncias da época, né? Os rituais, as cerimônias, sacrifícios, os símbolos eram temporários e eles foram cumpridos plenamente em Cristo. No entanto, o aspecto moral da lei de Deus, ele continua vigente. O padrão moral exigido por Deus não foi alterado, porque o seu caráter é imutável. Essas ordenanças do Senhor, elas são aplicáveis a todas as pessoas, em todos os lugares e épocas. A lei moral de Deus está presente nas Escrituras. O que foi apresentado no Antigo Testamento e continua sendo apresentado nos dias de hoje. Então, nós podemos perceber que desde o Antigo Testamento, lei e graça sempre atuaram junto. A Bíblia diz em Apocalipse 13:8, que o Cordeiro foi morto desde a fundação do mundo. E 2 Timóteo 9, que a graça nos foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos dos séculos. Ou seja, os pecadores do Antigo Testamento também se salvaram pela graça. Eles deveriam manter a fé no Cordeiro de Deus que viria. Noé achou graça diante de Deus. Abraão foi salvo pela graça. Davi foi salvo pela fé em Cristo. Moisés foi salvo pela fé em Cristo, né? Então, a graça, ela é o único e eterno meio de Deus para salvar os pecadores. Romanos 3:31 diz, anulamos, pois, a lei pela fé? Não, de maneira nenhuma. Antes, nós confirmamos a lei. Jesus veio nos libertar da condenação que a lei nos impunha. Isso significa que não estamos mais debaixo da lei, mas ela não foi embora, ela permanece, ela continua sendo a placa que aponta o que é pecado. João 3:4, 1 João 3:4 diz, todo aquele que pratica o pecado transgride a lei. De fato, o pecado é a transgressão da lei. Ou seja, se a lei tivesse sido abolida, não haveria transgressão. Ok? Então, não haveria condenação. E sem condenação, não há necessidade da graça. Então, sem lei, não há graça. Uma pressupõe a outra. Mas a graça, além de nos salvar da condenação da lei, ela nos dá poder, ela nos habilita a viver no padrão divino. O problema é que as pessoas fizeram da lei algo divino, endeusaram a lei, né? Tornaram a lei um Deus. Não tentaram cumprir por amor a Deus, mas pela recompensa que ela trazia. Então, como nos dias de hoje também acontece, as pessoas procuram pelo benefício, né? Deus diz, não quero sacrifícios. Não é a lei que te salva. Sou eu a quem vocês rejeitam. Rejeitam a Cristo por obstinação à lei. Rejeitaram a Deus. É a fé em Cristo que me salva, né? É a fé em Cristo. A fé em Cristo não me desobriga de cumprir a vontade de Deus. Ou seja, de cumprir as suas ordenanças, né? E como se cumpre a lei?
a transformação que Cristo faz em nós, amando a Deus e ao próximo, obedecendo ao Senhor. Eu não posso achar que, porque estou em Cristo, não preciso obedecer mais nada. Mas porque estou em Cristo, eu desejo obedecer. Eu sirvo a Deus porque eu amo, não por obrigação. Essa é a transformação da graça que Cristo faz em nós. Um coração transformado ao ponto de que eu amo e eu tenho prazer em obedecê-lo. Isso é graça, essa é a transformação da graça. João 1, 16 e 17 diz: todos recebemos da sua plenitude, graça sobre graça, pois a lei foi dada por intermédio de Moisés, a graça e a verdade vieram por intermédio de Jesus. Em Romanos 8, 3 e 4, Paulo diz que aquilo que a lei foi incapaz de fazer, por estar enfraquecida pela carne, ou seja, a gente não conseguia cumprir, né? Deus o fez enviando seu próprio filho, à semelhança do homem pecador, como oferta pelo pecado. E assim condenou o pecado na carne, a fim de que as justas exigências da lei fossem plenamente satisfeitas em nós, que não vivemos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Ou seja, a lei não trouxe resultado em nós, né? Mas a lei se cumpre em nós pela fé. O que a lei não produziu, a graça produz. Na nova aliança, não está ausente a lei. Inclusive, Jesus estabelece novos mandamentos. Lembra que em Mateus 28 ele diz: vão e façam discípulos de todas as nações, né? Obedecendo, tarará, tarará. Cristo vem, cumpre a lei e estabelece a sua lei. Jesus não diz que não é para cumprir. Inclusive, ele aumenta o padrão da lei, né? Porque antes era pecar em ação, agora até em pensamento. Antes você dava um lado da face e tinha um problema, agora é para você dar o outro. Então, ele potencializa ainda, né? Aumenta o padrão da lei. Existem mandamentos para nós obedecermos, sim. Pela graça, nós entramos num lugar que pela lei não conseguiríamos. Viver em plena obediência. A graça é essa força que nos dá esse poder, poder de não pecar. É a santificação do crente. Graça não é só cair e levantar. Tipo, posso pecar porque estou na graça. Não. Graça é ter o desejo de não cair. É buscar não cair. Judas diz no versículo 24, aquele que é poderoso para impedi-los de cair e para apresentá-los diante da sua glória sem mácula e com grande alegria. A lei, ela trata da natureza pecaminosa, mas a graça trata da natureza divina. É a graça que salva, mas também nos permite viver em obediência. Obediência pela graça, por amor. João 14, 15 diz: se vocês amam, obedecerão os meus mandamentos. Esse é o poder da graça maravilhosa, da maravilhosa graça, né? Muitas pessoas acham que é preciso fazer muita coisa para ser aceito e amado por Deus. E se não cuidar com isso, cai num legalismo. Tenta com esforço ter mérito diante de Deus. Mas existe algo que você precisa entender. Se você ora muito, se você lê a Bíblia todo dia, você não impressiona Deus. E se você orar pouco, se você não lê, você não decepciona Deus. Porque aquilo que Deus escolheu para te aprovar ou reprovar, não está no que você faz ou deixa de fazer. Não vem de você, mas vem pelo Filho dele, Cristo Jesus. Quando Deus olha para você, ele vê o Filho dele. Deus não te ama mais ou menos pelos teus atos. Deus ama você baseado no que Cristo fez. Em 2 Coríntios 12, 9, Jesus disse: minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Graça sobre graça. A graça, ela é um dom. A salvação é um dom da graça. O perdão é um dom da graça. A cura é um dom da graça. A provisão é um dom da graça. Receber a natureza de Deus é um dom da graça. O revestimento de poder é um dom da graça. Todas essas coisas são manifestações do seu favor sobre as nossas vidas. E cada uma delas imerecidas. Com relação ao revestimento de poder, a graça nos dá a capacidade de ir além da nossa capacidade natural. Nós não tínhamos a menor capacidade de nos libertar do inferno. A graça fez.
Não poderíamos mudar nossa natureza. A graça faz. Não temos capacidade de viver uma vida santa, mas a graça nos capacita. Esse é o poder da maravilhosa graça, da graça sobre graça. Mas então, antes de Cristo, como as pessoas eram salvas então? Ele é o princípio. Não existe nada antes dele. E desde o início da humanidade sempre foi Cristo, sempre foi graça. Não existem dois planos de salvação, um do Antigo Testamento, um do Novo. Sempre foi graça, sempre foi um único plano. Isso já é prova suficiente para a gente crer que todas as pessoas, inclusive aquelas do Antigo Testamento, eram salvas única e exclusivamente pela graça. Todo o Antigo Testamento aponta para aquele que é a graça, que sacrificou a sua vida para expiar os nossos pecados, mesmo antes da graça se manifestar através da vida de Jesus Cristo. Né? A fé deles estava no Salvador que viria no futuro, através da imolação do Cordeiro. Esses animais simbolizavam a Cristo, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João 1:29. Amém? Glória a Deus. Eu tenho alguns versículos que eu quero também apresentar para vocês, que a gente pode confirmar que a salvação sempre foi por fé. Nós já estamos finalizando, tá? Vou só virar aqui. Apocalipse 13 fala que o Cordeiro foi morto desde a fundação do mundo. Gênesis 3:15, porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o teu descendente, ele te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Gênesis 49 fala da Jacó falando, a tua salvação espero ao Senhor, ou seja, ele fala do Cristo que viria, né? E declara, quando está abençoando os filhos, ele fala isso. Davi declarando no Salmo 13, no tocante a mim, confio na tua graça, regozije-se o meu coração na tua salvação. Isaías 12, eis que Deus é minha salvação, confiarei e não temerei, porque o Senhor Deus é a minha força e o meu cântico. Ele se tornou a minha salvação. Jonas 2:9, mas com a voz do agradecimento eu te oferecerei sacrifício, o que votei pagarei. Ao Senhor pertence a salvação, não ao cumprimento da lei, não aquilo que eu faço, é ao Senhor. Abacuque 3:18 diz, ainda assim eu exultarei no Senhor e me alegrarei no Deus da minha salvação. Malaquias 4:2, mas para vocês que reverenciam o meu nome, o sol da justiça se levantará, trazendo cura em suas asas, e vocês sairão e saltarão como bezerros soltos. Jeremias 3, no Senhor, o nosso Deus, está a salvação de Israel. Miqueias 7, mas quanto a mim, ficarei atento ao Senhor, esperando em Deus, o meu Salvador, pois o meu Deus me ouvirá. 2 Samuel 22, o Senhor vive, bendita seja a minha rocha, exaltado seja Deus, a rocha que me salva. 1 Crônicas 16, cantem ao Senhor todas as terras, proclamem a sua salvação dia após dia. Então, só para finalizar aqui, né, o nosso estudo de hoje, eu quero ler também Romanos 10:9, que diz, se você confessar com a sua boca que Jesus é o Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, você será salvo. A salvação apenas em Jesus Cristo. Para usufruí-la, basta crer em seu sacrifício realizado na cruz e recebê-lo como seu Senhor, como seu Salvador. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Ele já fez tudo, ele já fez tudo. Amém? Então, só para a gente recapitular, sempre foi graça, só a salvação, pela fé em Cristo Jesus. A lei existe para nos revelar o pecado, mas ela não salva e ela nem transforma, somente a graça. Amém? Glória a Deus.